Meus caríssimos irmãos e irmãs, amados em Cristo Jesus, Cristo ressuscitou, eis o nosso dia, eis a nossa Páscoa. Desde a madrugada deste domingo, a igreja no mundo inteiro, boquiaberta, contempla o mistério da salvação. Não mais como um anúncio, não mais como uma profecia, mas como uma realidade. O Senhor se deu por nós, o Senhor se entregou por nós, o Senhor se ofereceu por nós. E nessa entrega, nesse abandono, nesse oferecimento, apagou os pecados da humanidade quando os tirou do mundo. Esse é o ato pelo qual todo ente espera, desde que o pecado entrou no mundo. O momento preciso que nos liberta da escravidão, do pecado e da morte. Mas como tudo isso começa? Vejam que nesta liturgia, nós estamos ainda nas primeiras horas da ressurreição. Jesus, que na sexta-feira foi crucificado, e na mesma sexta-feira foi às pressas sepultado, esperou todo o sábado, quando ninguém podia se aproximar do túmulo, porque era o Shabat dos judeus, e naquele dia preciso, o dia da Páscoa judaica, esperou na mansão dos mortos. Repare como é impressionante. O Pai marca o dia certo e obedece o calendário. Jesus morre para ressuscitar ao terceiro dia. Por isso, os dias são contados na sequência judaica, de acordo com a profecia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sexta, sábado, domingo, ao terceiro dia. E por que o Pai fixou dessa forma? Para nos fazer entender que este dia vem depois do sábado. Para nós parece que não é muita novidade, todos nós sabemos que o sábado vem depois do domingo, mas aqui o Senhor quer nos mostrar algo muito preciso, profundo e verdadeiro. Quando olhamos, por exemplo, no livro do Gênesis, o relato da criação, vemos que Deus criou tudo em 6 dias. 6 é o número da criação, é o número da plenitude do mundo criado por Deus, o mundo visível criado por Deus. E quem está na plenitude desta criação, quem é criado no 6º dia? O ser humano, o homem e a mulher. Mas esse homem e essa mulher cairão em pecado. O Senhor então, no 7º dia, descansou. Se o 6º dia no Gênesis é o dia do ápice da criação do homem e da mulher, da humanidade, o 7º dia pertence a Deus. Por isso, no Antigo Testamento e para os judeus, o sábado é o dia do Senhor, é o dia por excelência, é o dia do Senhor que fez o céu e a terra, é o Senhor da criação. Nesse dia, como ele descansou, também todos descansam. O sábado, então, é o ápice da semana judaica. E neste sábado, este último, os judeus celebravam, no ano que Jesus morreu, o sábado da Páscoa. A Páscoa para os judeus, vejam, a Páscoa não é uma festa inaugurada pelos cristãos. A Páscoa já é judaica. Desde quando Moisés libertou o povo do Egito, se celebra a Páscoa, o Pessar em hebraico, que quer dizer a passagem da escravidão para a liberdade, do Egito para a terra prometida, a travessia do Mar Vermelho, a passagem do Mar Vermelho, é a festa da libertação, da passagem, do Pessar, da Páscoa daquele povo. Então, todos os anos, no primeiro sábado, depois da primeira lua cheia da primavera, no hemisfério norte, eles celebram então a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém naquele ano para celebrar essa Páscoa judaica, aonde ele sabia que seria também a sua Páscoa, a sua passagem deste mundo para o Pai. E isso se dá num rito impressionante de sacrifício. De acordo com o Antigo Testamento, com as diretrizes divinas para o perdão dos pecados, o Filho de Deus será o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
ele se oferecerá, ele se entregará. O sacerdote entraria no Santo dos Santos no dia do perdão, levando consigo uma jarra com um pouco de sangue, sangue de cordeiro, agora sacrificado. E com esse sangue nas mãos, o sacerdote ofereceria a Deus o sacrifício, implorando perdão para o povo. É a festa do Yom Kippur, que ainda hoje os judeus celebram. Mas hoje, não naqueles moldes sacerdotais, como eram antigamente. Ainda com o mesmo sentido, com o mesmo pedido, implorando o perdão de Deus, mas não mais com sangue nas mãos. Porque isso acontecia no templo de Jerusalém, e não há mais templo em Jerusalém. O templo foi destruído no ano 72 depois de Cristo. Ainda temos o resto do templo, a esplanada do templo, e no lugar principal, no santuário, nós temos uma mesquita. E embaixo daquela cúpula dourada está o local mais sagrado para todos os judeus. E o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos. E para nós também cristãos, um lugar muito importante. É o lugar aonde Abraão ia sacrificar seu filho Isaque. O topo do Monte Moriá. Reparem, meus irmãos, Jesus então entra nesse rito de um modo inaudito, de um modo impressionante. Porque agora ele é o sacerdote que vai entrar no santuário, no Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus, levando consigo o sangue do Cordeiro, que é ele mesmo. Ele é o sacerdote que se oferece ao Pai na cruz com sangue nas mãos, o seu sangue, pedindo perdão pelo pecado do povo, como deveria fazer o sacerdote judaico, o sumo sacerdote, no dia do perdão. Ele entra naquela sexta-feira diante de Deus e se oferece como cordeiro, se oferece. O sacerdote oferecia o sangue de um outro, mas Jesus é o sacerdote que se oferece. Por isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele cai na morte na sexta-feira. Ele entra na morte, na escuridão, no absurdo, no abandono da morte. E ali espera, durante todo o sábado, como que ainda obedecendo aquele sentido religioso judaico, o sétimo dia é o descanso de Deus. Passado o sétimo dia, passado o sábado, um novo dia começa. Para os judeus o domingo é como se fosse a segunda-feira para nós. Tudo começa a funcionar novamente. Para eles, o sábado é como se for, o nosso sábado é a sexta e o domingo para eles é o sábado. Dá para entender? No domingo já começa normalmente a trabalhar. A semana começou, a lida da semana começa já no domingo. Para os cristãos, inicialmente deveria ser assim. Só que acontece uma coisa impressionante, da madrugada do sábado, da Páscoa dos judeus, para o domingo, um dia comum de trabalho, uma coisa impressionante acontece. Ninguém testemunhou, ninguém viu acontecer. O que hoje vimos é aquilo que nos foi contado. E vejam como o evangelho de hoje começa. No primeiro dia da semana, domingo, começando tudo, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Meus irmãos, o que Maria Madalena vê é o que está diante dela. O túmulo aberto e aquele que deveria estar no túmulo, porque está morto, não está lá. E ela então sai correndo para dizer o óbvio, o lógico. Só pode alguém ter tirado ele de lá, porque mortos não andam. Então ele não saiu de lá, alguém foi lá e tirou, roubaram o corpo dele. E o desespero daquela mulher é porque ela o ama. As mulheres foram logo cedo ali, porque durante o sábado elas não podiam ir até lá para ungir o corpo com os óleos que os judeus utilizavam nessas horas. É um ato fúnebre de carinho, de despedida, próprio de quem ama. Recordem que na sexta-feira, Jesus, entre a sua morte e a sua sepultura, só tinha no máximo 3 horas. Morreu às 3 da tarde, mas às 6 já era a ceia judaica.
E os corpos não poderiam mais estar ali. Ele deveria ter sido jogado em algum lugar distante, na Geena, por exemplo, no local de lixo, onde o fogo queimava sempre, como de vez em quando acontecia com os crucificados, quando não podiam ficar, que terrível, apodrecendo na cruz. Mas era um sábado importante, era o sábado da Páscoa, não era possível que se jogasse alguém assim ao relento, ou que ficasse ali. Então José de Arimateia vai pedir a Pilatos para sepultar Jesus. Pilatos permite, já morreu, não tem mais o que fazer. Ele então às pressas manda comprar perfumes, mas não há tempo, é tanto que se compra uma quantidade quase quilos de perfume de mirra e aloés, muito caro. Esse perfume é jogado dentro do túmulo, de qualquer jeito. E ali, Jesus é coberto com um sudário, de acordo com a morte, como se fazia com os judeus que morriam, e é sepultado ali. E depois rola uma pedra para tampar a entrada do sepulcro e vão embora, porque é o sábado. Ninguém pode estar ali. Esperam o sábado e agora pela manhã, Maria Madalena vai lá com outras mulheres, para o quê? Levando consigo mais perfumes, para ungir o corpo dele. Ontem o Evangelho dizia que elas tinham a preocupação, dizendo, quem vai tirar a pedra para a gente poder entrar? Quem vai conseguir? A gente não tem força para fazer isso. Mas quando elas chegam lá, o corpo não está no sepulcro, a pedra não está no lugar. E Maria Madalena volta desesperada para dizer, roubaram Jesus. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos. Imaginem então a pressa, a ansiedade, o que foi que aconteceu. Eles querem ver. Mas vejam, na cabeça deles, não é ver um prodígio, é ver mais uma tragédia. Porque, veja, já morreu. E agora ainda por cima roubaram o corpo dele. Nós não sabemos nem onde ele está. Imagine para quem ama uma dor como essa. Eles amavam Jesus. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Ele olha e vê. Notaram que Maria Madalena também viu? Ela olhou, viu que a pedra não estava no lugar, que o corpo não estava lá e saiu correndo. Os dois vieram, Pedro e João, correndo. Quando João chega primeiro, ele olha e vê tudo como deveria estar, menos o corpo. As faixas de linho estão no chão. Tudo está lá dentro. A primeira lógica, a partir daí, é simples. Ninguém deve ter roubado, porque ninguém em sã consciência vai desembrulhar o cadáver. Leva com tudo. Se era para roubar o corpo dele, o sudário também teria sido levado. Para que deixar o sudário ali com as faixas de linho? Por que levar só o corpo? Não era nem muito higiênico. E essa é a primeira questão. Repare que tudo até agora é lógica. A lógica de Maria Madalena é, roubaram o corpo dele. A lógica de João que vê é, mas como é possível? Deixaram o linho aí, deixaram os panos aqui. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Antes de dizer o que Pedro viu, se diz que Pedro entrou. O que quer dizer? Quer dizer que ele dá um passo à frente. Ele está tendo coragem para se aproximar mais desse mistério. Os outros olharam. Maria Madalena não viu nem linho no chão, só viu que o corpo não estava lá. Mas João vê a ausência do corpo e o linho no chão. E Pedro entra. Entra para tatear, para perceber com mais profundidade. É um passo à frente, mas ainda é um passo lógico, de investigação, para tentar entender o que aconteceu. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Percebe que ele vê mais detalhes ainda, se aproximou ainda mais do que estava acontecendo, e até agora é uma ausência. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Repare que agora João entra também, ele que tinha visto, e para ver tinha se inclinado, tentando entender. E agora o versículo mais importante,
nesse relato inicial. Ele viu e acreditou. Agora não é mais só a lógica, não é só uma investigação material. Agora se trata de crer. É um passo mais à frente. Porque vejam, meus irmãos, na fé nós encontramos lógica. Na fé nós encontramos racionalidade. Mas a fé não se limita à lógica e à racionalidade. Ela pode ultrapassar, ela deve ultrapassar. O verbo que se usa em grego para dizer que João viu é oral, que quer dizer ver além, ver com profundidade, ver o que não está explícito. Por isso ele vê além. E quando vê além, acredita. Mas acredita em quê? Acredita que alguma coisa aconteceu. Acredita que não foi um roubo. Tem alguma coisa misteriosa aqui. Mas eles ainda não tinham compreendido o que queria dizer ressurreição. Mesmo Jesus tendo falado, mesmo as escrituras tendo apontado esse evento, é uma novidade grande demais para eles, porque, meus irmãos, foge um pouco não, absolutamente da normalidade. Ninguém que morre volta à vida. Eles não estão diante de um conto, de um filme, uma peça teatral, um romance. Eles estão diante da realidade da vida deles, como nós temos realidades das nossas vidas. E de repente um evento como esse acontece na vida da gente, ninguém crê inicialmente, ninguém pensa que é o impossível. Nós queremos explicações possíveis. E por isso temos que investigar, quebrar um pouco a cabeça, raciocinar mais, para tentar esgotar tudo que é possível nesse nível. A partir daí, somente a fé. Notem que a fé não é menor que a razão. A razão tem limite, a lógica tem limite, a fé não tem limite. E nem tudo nesse mundo pode ser explicado pela lógica ou pela racionalidade. Claro que toda explicação é lógica, e toda lógica está dentro de um raciocínio. Porém, existem coisas que ultrapassam, e nós chamamos tudo isso de mistério. Não é enigma. Enigma se decifra, mistério se experimenta. No mistério se mergulha, no mistério a gente se encanta. No mistério a gente termina dizendo, eu não sei como foi, mas foi. Eu não tenho como explicar o que vi, mas eu vi. Eu não tenho como provar para você, mas eu experimentei. Eu não tenho como convencer você, mas eu não posso negar o que eu experimentei. Está aqui na minha vida. Isso é fé. A fé possui olhos próprios. Os olhos da fé são os mesmos olhos da esperança. E por sua vez, os olhos da esperança são os mesmos olhos do amor. O amor não precisa de lógica para existir. Não precisa de racionalidade para ser explicado. Ora, se fala muito melhor do amor o poeta do que aquele que simplesmente vem raciocinar. Fala melhor do amor a poesia do que cálculos químicos, por exemplo. Fala muito melhor. Por quê? Porque o amor ultrapassa a lógica, ultrapassa a racionalidade. O amor é de nível espiritual, não é uma coisa física simplesmente. O amor é maior. Como a fé pode ver mais além. Por isso, quando o discípulo percebe que a lógica não faz sentido, que a sua racionalidade não está alcançando o que está vendo, ele dá um salto e crê. Ele vê panos, ausência de um corpo, um túmulo vazio, e crê que aconteceu alguma coisa. O que foi que aconteceu, João? Eu não sei, mas eu creio que alguma coisa aconteceu. Percebem? É sutil, mas muda a vida, altera a nossa caminhada, faz com que tudo que estamos vivendo esbarre com o mistério e nos coloque diante do que a lógica chamaria de absurdo, a racionalidade chamaria de ilusão, de inexistência, mas a fé faz você experimentar e você não pode negar o que você experimentou. Que coisa! Eles estão passando por isso nesse relato. Esse é o espanto deles nessa hora,
Porque, repito, não é um conto, não é um filme, não é uma historinha, é a vida deles, é a nossa também. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Ainda não tinham compreendido, mas agora já começam a crer em alguma coisa. Cristo não está lá. Por quê? Porque venceu a morte. Sabe o mais bonito, meus irmãos, em dizer que Cristo venceu a morte? Não é dizer simplesmente que Cristo é poderoso, que ninguém pode vencê-lo. Isso é verdade. Mas o mais bonito é perceber que aquele que se entregou, aquele que se ofereceu, aquele que se abandonou, fez tudo por amor. Por isso a cruz não tem sentido. Por isso não tem lógica que caiba naquela cruz. Por isso não tem razão, racionalidade que consiga explicar, tintim por tintim, o porquê de Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, ter se oferecido ali, inerte, como um cordeiro manso. Mas o amor explica. Só o amor explica. Por isso a luz vence a escuridão. A luz da Páscoa vence a escuridão desse mundo ferido de morte por causa do pecado. A obediência do Cristo vence o mundo ferido pela desobediência que o levou à catástrofe de uma vida sem sentido. É isso que Cristo faz conosco nesse mistério. Ele hoje nos convida a experimentar o mistério. Não é tentar explicar o mistério, encontrar uma lógica precisa para colocar na matemática, numa equação lógica, tudo. Não, não é nada disso. O que Ele espera de nós é que demos esse passo de fé que João deu. Ele viu os sinais e acreditou no mistério. Nós temos sinais diante de nós. Mais do que sinais, nós temos o testemunho daqueles que experimentaram. E não só experimentaram um mistério inicial, mas como veremos nesses dias pascais, eles se encontrarão com Jesus. Como foi dito hoje na primeira leitura, de um modo tão bonito, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. Não é uma ilusão, ilusão não come. Não é um fantasma, fantasma não bebe. Eles comeram e beberam com Jesus, conversaram com Ele, tocaram nele. Era Ele de verdade. Impressionante. O encontro com Jesus, já adiantando o domingo que vem, vai dar para eles a certeza de que estão diante de Deus que se fez homem. Essa é a grande surpresa. É a experiência inicial que vai dando passos. O Senhor nos fez nesta noite experimentar inicialmente esse mistério. Nós temos o anúncio mais uma vez diante de nós, esse anúncio que rompe os séculos, que agora em 2021 é dito pela igreja: Cristo ressuscitou dos mortos, Cristo venceu a morte e não existe nenhum acontecimento neste universo maior do que esse. Porque Ele salva o mundo, Ele restaura a existência, Ele põe na treva humana a luz de Deus, só por amor e nada mais. Deus não espera nada em troca do ponto de vista lógico e racional, não. Só espera em troca do ponto de vista do amor e da fé. Crer, amar e assim esperar que nos venha o Senhor. Meus irmãos, estamos vivendo o começo desse tempo pascal. É a Páscoa, a passagem da vida velha para a vida nova. O Senhor nos conduziu até aqui. O Senhor quer fazer conosco o mistério que põe diante dos nossos olhos. Ele quer deixar claro para a nossa vida que nós podemos ser melhores, santos de verdade. Alguém vai morrer em nós e alguém ressuscitará em nós. Quem é esse alguém? Sou eu mesmo. A minha vida velha, com minhas manias, com meus pecados, com meus vícios, com minhas más inclinações, tudo isso tem que morrer. E nesse processo de morte, eu tenho a impressão que vou morrer inteiro. Mas tem nada não. Se você morrer nesse processo de conversão, aquele que venceu a morte ressuscitará você,
trará você de volta à vida, porque Ele não vai lhe perder. Ele não quer e não vai lhe perder, se você o aceitar. Dizer sim a essa nova vida, jogar fora os pecados que marcaram tanto sua existência e dizer a Deus: eu quero ser só teu. Ajuda-me, dá-me a graça de viver para ti. Eu não quero só sonhar em ser melhor, eu quero ser, Senhor, de fato, porque eu te amo e não quero desprezar o teu amor. A luz da Páscoa põe em nós essa esperança, nos concede olhos de fé com mais coragem, para olharmos, investigarmos, compreendermos e, quando não for possível, simplesmente crermos naquele que nos amou e se entregou por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.